Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo hoje ao segundo vídeo da série especial de 25 vídeos que a gente vai fazer a respeito do tema de recursos humanos em homenagem aí a esse mês de junho, né? Homenagem aos profissionais de recursos humanos. Afinal de contas, no dia 3 de junho é o dia do profissional de recursos humanos. Então seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar da continuação do vídeo de ontem, né? Ontem a gente falou sobre recrutamento e hoje a gente vai falar sobre seleção, para fechar esse pacotinho aí de recrutamento e seleção que muitos de vocês com certeza já conhecem, tá legal? Então vamos lá, para começar, falando sobre seleção, né? Em inglês a gente fala selection, então juntando com o tema de ontem, né? Recruitment and selection, para a gente dar aí o termo em inglês para você. E o termo em espanhol, reclutamento. E hoje é seleção, selección. Tá legal? Meu sotaque é espanhol da Espanha, tá? Só para o pessoal que tem outros sotaques aí. Então, selección é como a gente fala lá na Espanha. Tá joia? E como é que funciona esse processo? O processo de seleção, depois que a gente fez lá o recrutamento, identificou possíveis candidatos, potenciais candidatos, eles são enviados para o processo de seleção. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que, efetivamente, colocar eles no funil ali, afunilar esse conjunto de candidatos que chegaram para a gente potenciais, de acordo com as necessidades da empresa. E para isso a gente utiliza diversas ferramentas. Eu vou nomear aqui para vocês 10 ferramentas que a gente utiliza dentro desse processo de seleção. Algumas delas são efetivamente utilizadas para a eliminação de candidatos e outras são parte do processo que acabam eliminando o candidato em algum momento. Tá legal? Então vamos lá. O primeiro desses processos são os testes online. Então, quando eu tenho muitos candidatos para um processo, eu vou ter que eliminar alguns deles de alguma forma. E eu não posso ficar entrevistando todos. O processo de entrevista, que é o que vocês mais conhecem, eu não vou poder ficar entrevistando 100 candidatos, 2.000 candidatos, 50.000 candidatos, sei lá quantos chegaram para a gente. Então, eu vou utilizar essa ferramenta inicial, que é os testes online. E aí, dentro dos testes online, eu posso fazer testes de diversos temas, temas técnicos, de idioma, testes de raciocínio lógico e diversos outros temas aí que possam surgir, tá legal? Na sequência eu posso utilizar uma outra ferramenta, que é a feira de recrutamento. Então o que eu posso fazer? Eu posso participar de uma feira, por exemplo, dentro de uma universidade, e lá eu já faço uma pré-seleção dos candidatos antes de levá-los para a entrevista. E aí, lá fica mais fácil, depois que eu já chego com os candidatos mais afunilados. E aí, dentro desse processo da universidade, a empresa pode oferecer palestras, minicursos e diversas outras coisas para atrair os estudantes, quando esse é o foco da seleção. Tá legal? A terceira ferramenta que é bem utilizada também, principalmente nos processos de trainee hoje em dia, são os vídeos que os candidatos gravam, igual eu estou fazendo aqui agora, Os candidatos gravam se apresentando, ou apresentando algum tema específico, ou tentando apresentar a solução de algum case que foi colocado para eles, tá legal? Isso também está sendo bem utilizado hoje. O quarto tópico é efetivamente a análise de currículos, então eu posso analisar currículos em papel, posso utilizar ferramentas digitais para fazer análise de currículo e por aí vai. E aí dentro dessa análise eu vou efetivamente separar ali 10 currículos que eu acredito que sejam potenciais para seguirem para a próxima etapa, tá legal? Obviamente o número aí varia de empresa para empresa. A quinta ferramenta que é bastante utilizada também são as dinâmicas de grupo. E aí eu posso fazer diversos tipos de exercício. Eu posso fazer um warm-up, que seria uma dinâmicazinha de aquecimento, ali, de conhecimento mútuo, apresentação, dinâmicas de construção de coisas, enfim, aí eu tenho diversas formas de aplicar uma dinâmica em grupo, Outra ferramenta que eu também posso utilizar são aqueles testes práticos, e aí pode ser diversos tipos, de diversos tipos, dependendo da complexidade da área que você pretende atuar. Então, às vezes, por exemplo, alguém vai atuar na área de projeto ou de engenharia e precisa de conhecimentos do MS Project, que é um software de gerenciamento de projetos,
ou de Excel, que é bem utilizado também para identificar se a pessoa tem um conhecimento mínimo ali da ferramenta, enfim. E aí eu posso fazer diversos tipos de testes práticos. A sétima ferramenta são os softwares de avaliação comportamental. Então existem hoje no mercado diversos tipos de software que vão oferecer ali para o recrutador algumas ferramentas bem interessantes para poder traçar o perfil comportamental do candidato. E através disso, principalmente psicólogos, né, eles podem fazer a avaliação comportamental daquele candidato, traçar perfis que estejam de acordo, né, com aquilo que a empresa precisa, aquilo que a vaga está requisitando, tá legal? E em paralelo a isso, eu também posso conduzir aí, que seria a oitava ferramenta, os testes psicológicos e comportamentais, né? Os testes psicológicos mais comuns aí, talvez os que eu conheço mais, seriam o DISC e o QATI, mas existem diversas outras ferramentas aí que podem ser utilizadas por psicólogos, né, certificados para poder fazer isso, ou profissionais que tenham tido a formação para poder fazer a aplicação desses testes, tá legal? A nona ferramenta, que é com certeza aí uma das mais conhecidas aí a gente tem variações dela, são as entrevistas, né? Tão temidas aí por muitos no mercado, né? As entrevistas. As entrevistas, elas podem ser, principalmente ali, né, entrando num pouquinho de conceito teórico, elas podem ser estruturadas, não estruturadas ou mistas, né? As mistas seriam uma junção das duas aí. A estruturada é quando eu tenho um roteirinho a seguir, e eu vou seguir aquele roteiro sem fugir muito daquilo. A não estruturada é simplesmente quando eu quero conhecer o meu candidato e vou bater um papo com ele. Obviamente, eu vou fazer algumas perguntas que são direcionadas, mas em geral é realmente um bate-papo. E a partir disso, principalmente, eu consigo avaliar os soft skills, né? As competências ali, as competências comportamentais do meu candidato, para eu identificar aquele candidato que tem o melhor nível de comunicação, expressão, né, de acordo com aquilo que eu preciso, ou que é um candidato paciente, ou que sabe trabalhar sob pressão, enfim, aí eu consigo identificar diversas características comportamentais. E a décima ferramenta, que sim, vocês podem se surpreender, mas os exames médicos, eles também são considerados parte do processo de seleção. Afinal de contas, existem algumas características físicas que podem eliminar um candidato, mesmo que algumas vezes esse processo ele seja, como é que eu posso dizer, velado por algumas empresas, né? Algumas empresas, eles utilizam isso, mas o candidato muitas vezes nem sabe que isso está acontecendo. E por que isso acontece? Às vezes o candidato pode ter vindo com algum problema de saúde de uma outra empresa, e isso pode ocasionar problemas para aquela empresa. Então acaba que o candidato ele é eliminado de alguma forma ali dentro do exame médico, né? Obviamente existem exames que são obrigatórios dentro do processo, alguns que são opcionais e alguns que são proibidos, né? Os exames que são proibidos, eu posso citar, por exemplo, o de HIV, né? É um exame proibido, eu não posso eliminar um candidato porque ele tem HIV. Ou o mesmo acontece com gravidez, né? A CLT prevê que a gente não pode eliminar mulheres grávidas de um processo seletivo. Interessante, né? E aí, dentro desses exames que são obrigatórios pela empresa, eu posso ter, por exemplo, o exame de pressão arterial, exame de batimentos cardíacos, que mais? Peso, altura e muitos outros, né? E alguns que são opcionais, por exemplo, depende da função, né? A audiometria, que eu poderia citar para vocês. E são esses, basicamente, os exames aí que são contemplados dentro dessa última etapa aí do processo de seleção. Interessante, né? E, obviamente, esses processos aí, eles variam de empresa para empresa. Tem empresa que utiliza poucas ferramentas e outras que utilizam muitas. Mas o mais importante é que esse processo de seleção traga o candidato ideal para dentro da empresa. E aí, a partir do momento que a gente identifica o candidato ideal, a gente vai direcionar ele para o processo admissional, ou também conhecido como processo de onboarding, ou também como processo de integração. Tá legal? Que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então não deixe de acompanhar os nossos vídeos aqui que a gente está postando para vocês, as nossas postagens nas nossas mídias sociais, né, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, algumas matérias que a gente vai postar durante esse mês aí lá no blog para você conhecer um pouquinho mais a respeito desse departamento, desse setor da empresa, né, para a gente desmistificar algumas coisas aí.
E por fim aí eu deixo aqui meu abraço a todos os profissionais de seleção, de recrutamento e seleção em especial, né? Para você que trabalha nessa área, né? Muitas empresas aí são empresas especializadas em recrutamento, em seleção, e eu deixo meu abraço aí para cada um de vocês. Aqueles que tiverem comentários, dúvidas, quiser comentar alguma coisa, é só colocar aqui embaixo aí no YouTube, que a gente vai ter o prazer aí de trocar mensagens com vocês e responder todas as dúvidas, tá legal? A gente se encontra amanhã no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá. Valeu, gente, obrigado!